Boa noite, pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês o meu seminário da disciplina de Controle e Qualidade Biológico, a FAR 030, da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de Farmácia. O tema do meu trabalho foi o teste de pirogênio padronizado de produtos médicos com teste de endotoxina bacteriana, o TEB, como substituto para o teste de pirogênio em coelho, o TPC. Uma revisão de escopo. O meu artigo ele foi publicado na revista de Toxicologia in Vitro na data de 6 de abril de 2021. O meu nome é Lorena Filgueiras da Costa e essa disciplina ela foi lecionada pela professora Flávia Dias Marques Marinho no ano de 2022. Nesse slide a gente tem as informações do meu artigo, temas, autores e as palavras-chave. Para a gente ter uma melhor compreensão desse estudo, gente, é muito importante a gente reforçar alguns conceitos. O que são os pirogênios? Eles são substâncias que causam febre, como os lipopolissacarídeos, ALPS, de bactérias gram-negativas, as endotoxinas. E elas representam os riscos significativos como contaminantes de produtos para a saúde. Para Raizway e Oriushi, os produtos médicos eles costumam ter interface direta com sangues e órgãos e proporcionam a oportunidade para os pirogênios obterem respostas inflamatórias potentes da imunidade inata sistêmica, que é a primeira linha de defesa do nosso organismo. E esses sintomas eles podem variar de febre intensa, inflamação e dano tecidual à morte do paciente por sepse grave e choque. Então, gente, o artigo fala basicamente da substituição de um teste pelo outro, que é o teste da endotoxina bacteriana, o TEB, como substituto para o teste de pirogênio em coelho, que é o TPC. O teste do pirogênio do coelho, o TPC, ele usa temperaturas selecionadas para testar a febre e ele foi desenvolvido no começo do século XX para que houvesse a triagem de produtos parentais. E ele permanece até os dias atuais e ele é empregado para fins industriais e da pesquisa, o que resulta em taxas consideravelmente altas do uso de animais, ou seja, é utilizado um número muito grande. E sendo assim, este teste ele abre um espaço para um debate contínuo sobre o bem-estar do animal e qual a relevância biológica dos resultados. Na década de 1980, como alternativa para reduzir as controvérsias que eu falei no slide anterior com o TPC, que é reduzindo o número de animais em pesquisas, na farmacopeia dos Estados Unidos surge o teste de endotoxina bacteriana, o TEB, que também é conhecido como ensaio de Limulus, o LAL. O TEB ele consiste em um ensaio in vitro, com base nos mecanismos de reação da hemolinfa do caranguejo ferradura, após o contato com os pirogênios, como o LPS, o beta-glucanos de fungos e plantas, alguns NIPs e compostos químicos. O TEB ele trouxe muitas vantagens sobre o TBC em relação aos testes realizados. Quais elas são? Em sangue humano foi detectada a falta de diferença entre as espécies, a capacidade de detectar pirogênios não endotoxinas e ser completamente livre de testagem em animais. O conhecimento do uso do TEB, bem como sua aplicabilidade, peculiaridades e possíveis limitações e interferências para o teste de grupos específicos de produtos médicos, ele se faz necessário para educar e tomar decisões baseadas em evidências por usuários para pesquisas, fins industriais ou regulatórios. O objetivo é que, nesse contexto e a partir dos conceitos apresentados, a presente revisão foi realizada para definir o escopo das evidências científicas de testes BET para diferentes domínios de aplicabilidade de produtos médicos, visando identificar possíveis lacunas no conhecimento, interferências e questões metodológicas. Vamos falar dos métodos agora, que foram divididos em 5 partes para esse estudo. O primeiro foi fonte de informação e estratégia de pesquisa. A pergunta ela foi formulada por meio de uma estratégia PICO, segundo Kraut et al. 2013, onde a população representada pela letra P era igual a produtos médicos humanos. Intervenção, representado pela letra I, era igual a aposta.
comparações, representado pela letra C, é igual a RPT. E o resultado, representado pela letra O, que é igual a determinação de pirogenicidade. O segundo método foi a seleção de fontes de evidência. Após a remoção das réplicas, os resumos foram avaliados de acordo com os critérios de elegibilidade por 2 autores calibrados. Os artigos foram selecionados por avaliar a pirogenicidade de produtos médicos por TPC e BET, por meio de testes padronizados de acordo com uma farmacopeia ou similar à diretriz oficial. Essa figura, gente, é a chave utilizada em cada base de dados para a busca de estudos, né? Nessa primeira imagem, ela mostra quais foram as palavras-chave em inglês utilizadas para as pesquisas dos artigos. No caso de pesquisa de produtos médicos humanos, não foram termos de buscas específicos. Durante a pesquisa, os produtos médicos humanos foram utilizados como critério de inclusão. As demais palavras-chave são apresentadas à frente, sendo na ordem. A pesquisa foi feita sobre testes de endotoxina bacteriana, teste de pirogênio em cleiros e determinação da pirogenicidade. A avaliação crítica. A qualidade do relatório de cada estudo selecionado foi avaliada empregando o TOX-RTOL, ferramenta de avaliação de confiabilidade de dados toxicológicos, segundo Schneider et al. 2009. Essa avaliação consistia em uma lista de verificação de classificação de 21 pontos, considerando aspectos metodológicos de cada estudo, como identificação de substâncias de teste e sistema de teste, design de estudo e documentação de resultado, onde artigos com menos de 13 pontos são consideráveis não confiáveis. Estudos com 13 a 17 pontos são confiáveis com possíveis restrições. Estudos com 18 a 21 pontos são considerados confiáveis sem restrições. O gráfico de dados e síntese de resultado. Os dados de todos os estudos foram extraídos de 3 autores e foi utilizado o Excel para tabulação, para que fosse feita a análise posteriormente. Resultados. A pesquisa recuperou 306 referências após a remoção de réplicas, que vai ser esquematizado na figura 2, e eu vou explicar. Houve uma remoção de 196 pelos critérios de exclusão, restando 22 artigos para análise qualitativa. A avaliação crítica dos estudos selecionados revelou uma relativa qualidade homogênea, uma vez que as abordagens metodológicas são harmonizadas pelas diversas farmacopeias. Essa imagem, ele mostra o diagrama do fluxo de triagem e seleção, mostrando que, no final, 22 artigos foram selecionados na análise qualitativa. E ele é o diagrama de fluxo do processo de triagem e seleção de acordo com o Statman Prisma. Essa imagem é do autor. Essa figura, gente, que é a imagem do autor, ela mostra os vários domínios de aplicabilidade dos produtos médicos de acordo com os diferentes métodos do TEB, classificados de acordo com a farmacopeia europeia, né? E ela demonstra o número de produtos testados utilizando cada método. Como é mostrado na figura, a gente pode ver que os hemoderivados foram os produtos mais testados. Enfim, a figura 3, ela mostra os 4 domínios de aplicabilidade de produtos médicos de acordo com a classificação encontrada na USP e apresentou testes TEB seguindo documentos oficiais e testes padronizados, incluindo produtos biológicos, hemoderivados e medicamentos e nanopartículas para entregas de medicamentos. A figura 3, ela também mostra a distribuição de domínios de aplicabilidade de produtos médicos por método de teste empregado nos estudos selecionados. O método B, utilizado em 43% dos artigos, foi o mais comum para todos os domínios, com destaque para medicamentos e produtos biológicos. Baseia-se na formação de coágulo de gel, que permite a sempre quantificação de endotoxina, o coágulo de gel semi-quantitativo. O método D foi o mais usado para o sangue de produtos, de 4 e de 5 estudos. O tubímetro método C aparece em algumas das referências mais recentes, enquanto o método cromogênico foi o mais utilizado para medicamentos, aproximadamente 60%. O método F não era
não eram identificados em qualquer um dos artigos selecionados nessa revisão. Uma vez que o método A e B envolve uma análise subjetiva, são considerados os menos sensíveis. O método semi-quantitativo B é o compêndio principal mais simples tipo de teste de custos relativos mais baixos e foi empregado em 9 selecionados estudos. Por outro lado, os métodos turbidimétricos C e F têm limite de detecção inferior ao do GeoCloud, A e B, enquanto o método do ponto final turbidimétrico exige um controle preciso do tempo de incubação para realizar uma única leitura por amostra, usando um leitor de microplaca para leituras cinéticas e permite que o monitoramento da tubificação ao longo do tempo. Os métodos cromogênicos D e E, utilizado em 5 dos artigos selecionados, prevê limite ainda menor de detecção ao usar substratos sintéticos, por exemplo, o pirocromo e o cromo LAL. A possibilidade de incluir uma solução de parada na reação permite uma escolha entre o ponto final e ensaios cinéticos para mais avaliações quantitativas práticas. O TEB identifica exclusivamente a presença de endotoxinas por um positivo reação de aglutinação resultante do contato com os amebócitos do hemolinfa do caranguejo ferradura. No geral, os métodos BET são pelo menos 2 ordens de magnitude mais sensíveis à detecção de contaminação de LPS do que o TPC, segundo Oriush et al. 2011. É inegável que o TEB desempenhou um papel na redução do uso de coelhos para testes de pirogênio, também o tempo para os exames de contaminação por endotoxinas e melhoria na segurança dos produtos médicos. A presente revisão ela nos permitiu identificar a gama atual de tais produtos em domínios de aplicabilidade já testados sob condições padronizadas para a BET como uma alternativa para o TPC. Campos de aplicabilidade em produtos para a saúde. São produtos biológicos, produtos de sangue, produtos farmacêuticos, nanopartículas para entrega de drogas e alternativas sem animais para o BET. Diante de todo o trabalho apresentado, podemos chegar à seguinte conclusão. Diferentes classes de produtos médicos foram avaliadas por meio de TEB em comparação com TPC, incluindo soro antiveneno, derivados de plasma, nanopartículas, medicamentos parenterais, vacinas e água para preparações injetáveis. Coletivamente, esses estudos indicam que uma variedade de fatores influenciam no resultado do TEB, incluindo a natureza química das amostras que podem causar interferência dependendo do método selecionado. Enquanto alguns domínios de aplicabilidade podem apresentar resultados aceitáveis com TEB testes, outros, como nanopartículas, podem exigir o uso de diferentes em métodos de teste de pirogênio vivo, reforçando a necessidade caso a caso, validação para cada método BET e tipo de produto de saúde testado. Por fim, essa foi a minha referência utilizada durante o meu trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês.